O meu amigo, querido amigo, uma pessoa que me prova assim pessoalmente, me prova na atuação dele, que político realmente não é tudo igual, é muito diferente. Quem faz a diferença, César Leite, pré-candidato a prefeito de Salvador, que vai nos contar também um pouco da sua trajetória de vida, de como ele chegou até aqui. César, boa noite. É com você. Boa noite, Aurélio. Um prazer estar aqui. Boa noite, Aurélio. É um prazer estar aqui com você. Nesse momento, é uma oportunidade ímpar, única, para a gente falar um pouquinho sobre política, né? Sobre a nossa trajetória, sobre o que a gente pensa para Salvador, o que a gente pensa para a sociedade. Você que também é um grande conservador e é importante a gente ter esse nível de discussão e de informação para a nossa sociedade. Nós somos conservadores, né, César? A gente já conversou muito, mas a gente tem assim um entendimento de como fazer parcerias, de como fazer alianças também para conseguir as coisas, né? Quer dizer, sem abrir mão de princípios. Eu acho que você pautou sua atuação na Câmara de Vereadores por isso, né? E a sua atuação política também, né? Nunca abrindo mão dos princípios que te guiam, mas sempre atento aos movimentos da sociedade, às demandas da sociedade, às possibilidades, né? Como é que você vê esse ano aí, essa eleição para prefeito? Salvador, como é que está a nossa cidade? Como é que você está vendo aí esse cenário? Como você falou, o importante sempre é a gente manter a defesa dos princípios, dos valores conservadores, que nada mais é do que o valor da defesa da família, da vida, da legítima defesa, da propriedade privada, da fé, né, da redução do Estado na sua parte econômica, né, um pouco mais liberal. Então, tudo isso tem um custo, né, Aurélio? Não é muito fácil você fazer essa defesa. É um momento de transição que a gente vive no Brasil e aqui em Salvador ainda é um processo de transição nesse entendimento. Quando a gente vai aprovar alguns projetos, eu consegui aprovar alguns projetos na Câmara e, infelizmente, não sancionado pelo prefeito ACM Neto, foi por base mesmo de negociação, de articulação, de pegar outros projetos de outros vereadores, ler, entender a importância daquele projeto para a sociedade, votar e falar, olha, estou votando aqui, viu? Mas também me ajude nesse lado daqui. Então, essa parte de articulação, de diálogo, é muito importante para o político. Eu aprendi isso muito na Câmara de Vereadores de Salvador, que é uma escola, né, desses 4 anos, que vai se completar dia 31 de dezembro, que eu jamais vou esquecer. Então, com essa experiência que a gente pretende levar nessa pré-campanha e, daqui a pouco, com fé em Deus, confirmar a campanha como prefeito de Salvador. A experiência do legislativo adicionada à gestão do executivo. Eu, que já tive, né, o hospital dia no interior, já tive negócios como empresas de aplicativos na área de saúde. Então, desde sempre, sempre fui gestor de área privada e a gente quer levar um pouquinho da experiência também da área privada para o setor público, porque é muito importante, além do conhecimento da parte administrativa, você ser um líder que você nomeia outros líderes de secretarias, né, de diretorias que pensem igual a você e que podem fazer um trabalho também de excelência. Então, o gestor não é aquele que vai fazer tudo sozinho, não é aquele que tem a voz sozinha de toda a prefeitura, de todo o governo ou toda a presidência. E sim você saber escolher pessoas chaves, líderes também, gestoras em cada segmento. Então, isso na Câmara de Vereadores eu aprendi bastante e é essa oportunidade que eu tenho de levar isso para o Executivo em Salvador, com ideias seguindo a linha do conservadorismo, na parte econômica, com redução do Estado, redução de taxas e impostos, né, tirando um pouco da mão do poder público sobre a sociedade, fazendo com que eles possam desenvolver de forma mais livre, individual, sem tantas regulamentações, Aurélio, sem tantas fiscalizações punitivas, e sim fiscalizações educativas, e também levantar e apoiar a nossa defesa contra o aborto, contra as drogas, a favor da família, contra as doutrinações dentro das escolas. Então, tudo isso cria um cenário que eu acredito que Salvador, onde a maioria silenciosa, que é de família, que faz defesa da fé, vai se colocar, né, no momento oportuno e com fé em Deus no dia das eleições. Você sabe que eu tenho andado muito por Salvador, né? Vamos falar um pouco da nossa cidade também, assim,
sentido mais do dia a dia da cidade, né? E tenho dado porque eu estou esse projeto de história dos bairros, então via, passei os últimos 3 meses por todos os bairros de Salvador, conheci cada realidade. A gente vê realmente, tem que reconhecer, eu acho que você reconhece que temos um prefeito quase que tocador de obras, né? Que disputa com o Uhum. governador aí, essas grandes avenidas que nós tivemos aí no Norte e tal, algumas coisas assim, na orla e tal. Há obras bem demoradas, às vezes, que atrapalham bastante a vida da gente, mas É, são tocadores de obras. Agora, a cidade, o principal problema das famílias, das pessoas, e a gente vê isso muito na Salvador profunda, na Salvador distante do centro, é a oportunidade de trabalho, de negócios. O empreendedor tem sofrido, você tem batido nessa tecla, né? Do quanto o empreendedor em Salvador tem sofrido, e o empreendedor sofrendo, ele também gera menos empregos, menos oportunidades, e a cidade esse excesso de regulamentação também, não sei como é que você vê isso, você que trabalhou com as leis na Câmara de Vereadores, o que a gente pode fazer para destravar a economia de Salvador e fazer com que deixe de ser a campeã do desemprego, uma cidade tão bonita, com um passado tão rico, que já foi uma das cidades mais ricas do mundo. Como que a gente pode destravar isso? primeiro é saber fazer, né, Aurélio? O que acontece é que na Prefeitura de Assemineto, como você bem falou, tocando obras. Isso você vê muito na teoria, e a gente reforça isso várias vezes, a veia esquerdista do Assemineto, que são obras públicas grandes, são grandes obras públicas, em detrimento do desenvolvimento social e o desenvolvimento das pessoas. Então, acabou que aumentou muito a arrecadação da Prefeitura de Salvador, para pagar as contas da Prefeitura de Salvador, acumulou dinheiro, praticamente dobrou a arrecadação da época que ele recebeu de João Henrique até hoje. Hoje, mais ou menos, a ideia é que se arrecade 8 bi, né, por ano. Isso inchando a prefeitura com grandes contratações. A prefeitura contrata muito. Então, quando você acredita que o poder público é o maior contratante na sua cidade, mais do que empresas, de forma proporcional, é uma coisa meio que absurda, né? O gasto que se tem dentro da prefeitura com contratações, muitas das vezes, para fazer retrabalho, é algo absurdo, mas faz parte da política adotada pelo prefeito Assemineto, que é nada mais que a mesma política que o PT também adota. Então, você vai ver muitas obras na cidade, viadutos, que em 8 anos, claro que deveriam ter sido feitas. Ninguém está tirando o valor dessas obras, deve ter sido feita. Mas, de forma concomitante ou em paralelo, deveria trabalhar também com o desenvolvimento humano e econômico da cidade. Então, como você bem falou, em 8 anos, a prefeitura sempre foi a cidade do desemprego, a capital do desemprego. Eu ficava em última ou antepenúltima colocação em taxa de empregabilidade. Sempre foi em 8 anos. Hotéis, serviços fechados bem antes da pandemia. Ou as pessoas se esquecem o número de hotéis que já estavam sendo fechados em Salvador por falta, né, de pessoas, né, para comprarem esses serviços. Salvador perdeu a Petrobras, perdeu a Odebrecht, né, as duas envolvidas, inclusive, com o escândalo da Lava Jato. Mas há muitos anos, Salvador não tem grandes empresas aqui, empresas realmente que empreguem, que paguem bons salários para a população. Não se consegue. Salvador tem 1/4 da sua população que ganha menos que a linha de pobreza, abaixo da linha de pobreza. Isso é um impacto gigante sobre a educação, sobre a capacidade de inserção no mercado de trabalho mais qualificado, né? Então, isso daí é linha de desenvolvimento humano, que não foi feito em Salvador. Então, quando a gente começa a analisar os índices de violência, 64 por 100 mil habitantes, 2 vezes a média nacional, quase 5 vezes o que acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, índices de violência, índice de educação também de forma precária, são um dos piores índices de educação do Brasil. Quando você vê índices econômicos, como eu acabei de falar, tanto empregabilidade quanto de ambiente de negócio. Aqui a empresa não se cria, a empresa se quebra todo o momento, a não ser quem está amigo do prefeito, ou quem é amigo lá do pessoal do núcleo. Então você acaba criando uma condição altamente inóspita de desenvolvimento econômico e social aqui em Salvador. E isso não é visto. Acaba que as pessoas se enganam muito com a questão do viaduto. Aquela velha política, Aurélio, que a gente sempre fala, né? Que o cara não vai fazer o saneamento básico, mas vai fazer a ponte, a rua, que é visível. E, infelizmente, já no século XXI,
a gente tem pessoas que se enganam com isso. Lógico que obras são importantes, isso eu não estou tirando nenhum mérito, mesmo porque 8 anos, claro que deveria ter sido feito obras em Salvador. Acontece que muitas das vezes refaz essa obra várias vezes. Na Pituba mesmo já refez várias vezes aquela obra da Orla, como em outros lugares também, né? Então você vê que todo momento está refazendo a mesma coisa em Salvador. A preocupação é só obras públicas. E minha preocupação é desenvolvimento das pessoas, das empresas, do pequeno comerciante, tornar Salvador, como você falou inicialmente, a primeira cidade, né, a primeira capital. Vamos começar pelo Nordeste em desenvolvimento econômico. Um aspecto que eu acho que você, como liberal em economia e conservador no geral, por exemplo, nós tivemos o exemplo da Colômbia, que é um exemplo que todo mundo fala, lá em Bogotá, do que fazer com os aglomerados subnormais. Né? Salvador ainda tem muito isso, né? Desde aqui, desde os enclaves aqui da região sul de Salvador até o Miola, lá o subúrbio e tudo mais, né? A gente passa ali, quem passa nos bairros mais pobres de Salvador, que ficam ali no entorno da BR, né? Perto da Jaqueira do Carneiro, vê aquilo, vê aquela situação que as pessoas vivem mal, aquilo vivem em perigo, em risco. E se começa isso com uma coisa que foi prometido por vários prefeitos, candidatos a prefeito, e nunca fizeram, que é a regularização da posse e da propriedade de todos os imóveis urbanos de Salvador, para que você possa fazer intervenções urbanas de monta a partir da posse e da propriedade. Como é que você vê isso, como a prefeitura pode, enfim, fazer isso, transformar essa posse em propriedade? Isso eu acho que tem que ser prioridade, né? Às vezes você vê que muitas casas não são nem rebocadas, né? Para ver se não entra na questão do cálculo, inclusive do IPTU. Tá? Foi dado uma isenção para IPTU de casa, hoje eu acho que até 90 mil, se não me engano, 80 ou 90 mil reais, que não se paga IPTU, que eu acho uma coisa interessante. Na verdade, como liberal, eu defendo que ninguém pagasse o IPTU. A defesa da gente como liberal é que ninguém pagasse o IPTU, já que a propriedade é tua, né? Mas o que não pode é, em contrapartida, você aumentar com valores exorbitantes o IPTU de outros. Né? Então, tiveram pessoas que multiplicaram por 5 o valor do seu IPTU, quando fosse terreno ou área não construída, até mesmo áreas construídas. Tem apartamentos que você tem um custo hoje de venda real de 300 mil, 400 mil, só que lá no IPTU tem um valor venal de 700 mil reais. Então, essas desproporções precisam ser recalculadas. Então, por um lado, você precisa fazer justiça com as pessoas que estão pagando demais o IPTU. Por outro lado, você tem que transformar de forma mais digna as pessoas que não têm sequer o teu habite, ou o teu alvará, né, a tua propriedade já reconhecida pela prefeitura. Então, é um trabalho grande de se fazer, um trabalho de informação também, que não tem como fugir disso daí. Tem que ser feito, tem que ser realizado de forma correta, de forma competente, de forma atenta. Exato. E aquela questão, a gente sempre cai no círculo aquele, né? Nós temos um problema com o mercado imobiliário em Salvador, tem sentido, você chamou atenção para um aspecto que de repente o valor venal está lá em cima, né? O valor que cobra o IPTU, mas o imóvel desvalorizou. Por quê? Porque a gente teve uma grande oferta nova de imóveis e não teve, a economia não acompanhou isso, né? A gente sabe que a economia de Salvador não acompanhou isso nos últimos 10, 15 anos, acompanhou essa explosão imobiliária, e aí você tem muito imóvel vazio, você tem muito imóvel desvalorizando, e isso só vai mudar se a economia mudar, se houver um ganho econômico para a cidade, um ganho na sua base econômica, né? E a gente sabe, nós sabemos que economia é agregar valor, né? Salvador tem o turismo, que é uma coisa fantástica, né? Que as possibilidades do turismo. Acho que aí também entra a questão da Guarda Civil, né? Uhum. A atuação da Guarda Civil, que pode ser melhorada. Tem cidades que estão apostando nisso para ganhar turismo também, né? Para ter mais segurança no trânsito. Porque o turista, ele gosta de Salvador, mas ele não gosta da insegurança. Ele não gosta, Exato. ele teme essa questão da segurança. E isso é fundamental para os hotéis e para toda a base econômica, e como você disse, conseguir bons empregos, né? Que vão gerar essa base econômica.
Como é que você pensa assim, como modernizar, como fazer com que a cidade ganhe economicamente? Como você falou, aí teve um trabalho pela Abrazel muito bem feito, tem 1 ano, 2 anos de trabalho, mostrando que havia redução do faturamento de bares e restaurantes entre 25% a 30% pela situação da insegurança. Então, o fato de você não ter segurança na rua, as pessoas não querem ir para os bares, não querem ir para os restaurantes. Você chega em Salvador, dá 11 horas, 11h30, é um deserto em Salvador. Você chega no centro histórico, quando dá 6, 7 da tarde, não tem mais ninguém no centro histórico, né? A região totalmente morta. O comércio, da mesma forma. E uma cidade que é turística, ela tem que respirar turismo, pessoas, o tempo todo, principalmente o centro histórico. Você vai a qualquer lugar do mundo, a cidade que tem a área, né, mais antiga da cidade, ela está respirando ali quase a madrugada toda, para que o turista tenha conforto, que o turista tenha segurança, que o turista vá consumir, gastar dinheiro. A gente precisa trazer dinheiro, Aurélio, de fora para dentro de Salvador. A gente precisa trazer grandes empresas para cá, a gente precisa trazer grandes investidores para cá, a gente precisa trazer turistas que gastem dinheiro em nossa cidade, não o turista que não tenha tanta renda, né? Aquele turista que acaba passando 10 dias com o mesmo modo de roupa, né? Então, esse turista não vai trazer dinheiro para Salvador. A gente precisa trazer grandes turistas aqui que queiram saber a cultura, conhecer a cultura dessa cidade antiga, a primeira capital das Américas, que tem tanta coisa para contar. A gente não precisa investir isso. Agora, é a prefeitura que vai ser a única a fazer isso? Não, a prefeitura tem que dar condições para que as empresas privadas que façam parte do trade turístico, elas possam tocar, né, as agências, possam tocar todo toda a parte de turismo aqui em Salvador. Como é que a gente vai fazer isso? Incentivos fiscais reais, não muito segmentado, né? A gente trabalhar o nome de Salvador fora de Salvador para nichos de turismo importantes para a gente na Europa, que venha para cá, fazer um link daqui com os Estados Unidos. Existe uma comunidade negra nos Estados Unidos importantíssima, né? Naquela área do Texas, né? Aquela área que tem de New Orleans. Então, ali está a comunidade negra forte, inclusive com dinheiro. Mostrar que Salvador é uma cidade mais negra fora das Américas. Fazer esse intercâmbio. Então, a gente precisa ter criatividade, ideias, para que o turismo seja realmente incentivado. Turismo de comércio, o turismo cultural, que esse eu acho fundamental, o turismo cultural, o turismo náutico. Hoje, a Ilha Bela, em São Paulo, ela tem vários eventos, né, de vela. E aqui em Salvador, a gente tem a segunda maior baía tropical do mundo, a gente não consegue disponibilizar e não consegue tratar de forma eficiente esse tipo de turismo. A gente deixa à mercê. Quer fazer, faça. Se não quiser fazer, não faz. Mas como é que você faz se você não tem um pier público, você não tem rampas à disposição das pessoas, você não tem nenhuma logística para a pessoa deixar o seu barco, né, o seu laser, ou qualquer tipo de o remo, qualquer tipo de atividade náutica aqui. A gente não faz isso, simplesmente a gente exclui uma cidade que 3/4 que arredonda ela é água. É uma pizza, Salvador, uma península, né? Então, 3/4 é água, a gente não consegue aproveitar um turismo marítimo aqui, de mergulho, a gente não consegue fazer de forma efetiva. Tá? Então, a gente tem que facilitar isso para a iniciativa privada, facilitar para que ela consiga desenvolver, mas nunca foi pensado dessa forma. E nós, Aqui, e nós temos ainda 3 ilhas maravilhosas que estão no município de Salvador. A gente esquece das 3 ilhas nossas, né? Bom Jesus, a Ilha dos Frades e Ilha de Maré, que estão no município de Salvador. Você fala em são náutico? belíssimas. Simplesmente a gente esquece a Ilha de Maré, que tem uma culinária também maravilhosa. Adoro quando vou na Ilha de Maré, tem o doce de banana na palha, secular esse doce de banana na palha. Eu comi também uma mariscada lá, meu amigo, maravilhosa, numa barraquinha lá que ninguém disse que pudesse ter uma mariscada daquela. Então, a gente precisa estimular todo esse turismo náutico de Salvador. E aí ficou focando no centro de convenções, que é um equipamento importante, muito importante para Salvador, pelos congressos, pelos encontros. O centro de convenções, que é do Estado, acabado, né? O Estado acabou, gastou muito dinheiro, ninguém sabe para onde foi esse dinheiro. Então, mas a gente não pode ficar focado só no centro de convenções. Existem outros níveis de turismo que a gente tem que trabalhar, que é de extrema importância para a nossa cidade.
Mas isso não é visto. Aqui vem dinheiro para o turismo aí para fazer asfalto. Aí outro dia eu estava falando, pô, mas dinheiro para fazer asfalto para o turismo, porque vai para o turismo. Aí é porque fica bem sinalizado para o turista. Pô, mas isso não é de turismo, isso é da cidade, da ordem pública, talvez, da infraestrutura, com certeza, mas do turismo. Sabe o que acontece, Aurélio? É que tem muitas atividades de várias secretarias que às vezes fazem os mesmos trabalhos, entendeu? É, Então é para todo mundo ter a ficou oportunidade de fazer os competindo. mesmos trabalhos, É, né? e isso é uma coisa que essa departamentalização, né, fica disputando as igrejinhas, né, aquela coisa. A prefeitura tem que ser vista como um todo, né? Tem que ter essa Como um gestão. todo. E agora, Então não dá para você ter uma secretaria que faz asfalto, a outra também faz, a outra tem, bota dinheiro para asfalto, a outra também tem dinheiro para asfalto, a outra tem uma fundação que também constrói, né? Então a gente tem que meio que ordenar isso daí, cortar algumas secretarias, né? Tirar vários cargos comissionados, que a gente sabe que tem lá por aproximação com o prefeito da Semineto, então não há justificativa hoje você ter um gabinete de prefeito que custa quase 90 milhões de reais por ano para os cofres públicos. Então, a gente tem que rever esses custos aí. Você tem um custo da Guarda Municipal de 85 milhões. Então, há algo errado nesse cenário. Você que falou quando a Guarda Municipal poderia ser um pilar de sustentação do turismo fantástico, né? Muito, muito. Você pode criar, inclusive, áreas de proteção, né? Áreas de segurança, com utilização de forma inteligente da Guarda Municipal, né? Você pode fazer a guarda também com pronto atendimento, né? De disparo, então não precisa você ter guardas em todos os lugares ao mesmo tempo, mas criar um sistema eletrônico que dispare alguma informação que você desloque uma viatura ou guarda para aquela unidade. Então, tem diversas ideias, diversos planos que não são ideias da cabeça da gente, já são estruturas criadas em outros lugares do mundo que a gente só quer replicar, trazendo para Salvador, adequando para Salvador e mostrando que é viável de fazer isso aí. Agora, Salvador é uma cidade que eu considero uma cidade rica, de grande potencial, mas, infelizmente, com pessoas de pensamento pobre, né? Então, os gestores aqui têm pensamento pobre. É por isso que a gente não consegue desenvolver a nossa capital, porque só querem fazer grandes obras, obras gigantescas, mas o desenvolvimento humano, o investimento na pessoa não se faz aqui em Salvador. Você falou numa questão que me é muito cara, porque você sabe que eu fui conselheiro estadual de cultura do Estado durante 8 anos, então essa questão cultural, eu também sou produtor cultural, me diz muito, me fala muito de perto. Eu vejo, por exemplo, aqui, nós temos aqui perto de onde eu moro, no Nordeste de Amaralina, eu tive em Sussuarana também, Sussuarana está com um movimento cultural muito forte, Sussuarana se desenvolveu, está uma cidade, Sussuarana, e é uma questão que se você tiver um direcionamento da prefeitura para o turista poder visitar essas partes e saber que ele vai ter segurança, tanto em Sussuarana quanto no Nordeste de Amaralina, onde ele for ele vai ter segurança, você tem a possibilidade de desenvolver essas comunidades e de enriquecer essas comunidades que já estão fazendo cultura e vão poder fazer muito mais cultura, né? Essas possibilidades, Salvador, essa economia criativa que a gente tem que pensar, né? Século XXI, economia criativa. Você vê que tem cidades como Detroit, que sempre foi conhecida como cidade do carro, né? Cidade de fábrica de carro e tal. Ela saiu muito com a economia criativa, né? Também com a informática, que também faz parte, em tese, desta área. Então, a gente precisa investir no jovem, mostrar que o jovem da comunidade ele tem condição, sim, de ter uma perspectiva na vida. Audiovisual, eu vejo Salvador com um potencial da indústria audiovisual, de cinema, muito grande. Aqui a gente tem uma distribuição de luz, de fotografia, uma das melhores do mundo. A gente não sabe aproveitar, né? Eu estava conversando isso há um pouco tempo com o Léo Pirão, que você tem entrevistou, e Léo, ele é fotógrafo, ele conhece da área, e falou, pô, César, aqui em Salvador você tem o nascer do sol e o pôr do sol, né, o tempo todo, então você tem a qualidade de iluminação para Salvador quase única no mundo. Então, se você pega e começa a capacitar, e levar treinamento, e levar conhecimento para os jovens na parte de eletrônica, audiovisual, que ele pode ter suas redes sociais, né, nessa parte de economia criativa, a gente pode sim transformar Salvador, principalmente para os jovens. Escolas, as escolas têm que ter um inglês diferenciado, Aurélio. Não é como eu estou brincando, né, dando entrevista do verbo to be. O cara aprende o verbo to be, I am, you are, aquela coisa desde criança e vai até e termina com I am, you are, né? E não evolui com o inglês numa cidade que é de turismo. Ou inglês ou espanhol, que é até mais fácil a gente
a aprender, né, o espanhol. Mas precisa sim, já que é uma área turística, que você pode fazer um investimento, você trazer isso de dentro das escolas. Então, tem que ter criatividade, boa vontade e parceria. Saber que a gente só vai transformar Salvador as pessoas também participando. A gente sabe da dificuldade que temos há muitos anos, pela falta de investimento dos gestores públicos, de forma geral, na educação. E a educação, eu costumo falar que é o seguinte, não é só você construir escola. Construir escola, construir escola, construir escola, não. Você tem que dar qualidade do ensino dessa escola, né? Você tem que fazer com que a criança e o jovem saia, assim, a cada ano instruída, sabendo pelo menos a matemática boa, o português decente, uma segunda língua também que ele vai poder aproveitar. A partir daí, você vai conseguir construir, né, um futuro melhor para a nossa cidade. Não essa enganação que a gente está tendo hoje de educação. Os professores ganhando mal, sem nenhum tipo de capacitação, sem nenhum tipo de estrutura, violência dentro das escolas, que é outra coisa muito preocupante, a violência dentro das escolas, escolas que não têm nenhum tipo racional de regionalização. Às vezes você tem um cara morando num bairro, tem que ir para outro bairro porque não teve matrícula, uma confusão danada, isso traz custo, né, inclusive para a pessoa, e também, de certa forma, inunda o transporte urbano. Então, tudo isso tem que ser pensado. A área de saúde também, que é uma área muito, muito, muito sensível de Salvador. Eu estava hoje conversando com vários colegas médicos, várias formas de você tentar alterar um pouco o fluxo de atendimento, valorizando muito mais a saúde básica, que isso é importantíssimo, e a saúde secundária, e tentar informatizar esses setores, e fazer com que a pessoa vá menos à área de emergência, que hoje é que acaba sendo totalmente sufocada por inadequação do atendimento do setor básico e o setor secundário, né? Então, a pessoa tem dificuldade para o exame de ultrassom, dificuldade para o exame de endoscopia, uma tomografia, uma consulta com um especialista, e acaba desembocando todo mundo lá na emergência, porque é um pronto atendimento. Chega lá, vai ser atendido de qualquer jeito. Né? Então, isso vai todo mundo para a UPA, até porque a UPA tem a gestão, né? Tem a gestão privada, né? Aí ela acaba funcionando melhor que o posto de saúde que não tem a gestão privada. Mas aí você atende 300 pacientes no dia, dos 250 que não era da UPA, que era uma dor de cabeça, uma dor de barriga, ou alguma coisa que ele queria fazer um ultrassom, e acaba o cara da UPA, o colega médico da UPA, não conseguindo dar um atendimento adequado, porque as UPAs hoje, muitas das UPAs não estão tendo equipamento, tem muitas que não tem ultrassom, um ultrassom não tem. Tem UPA que só tem um exame de sangue. Então, como é que você vai ter uma unidade de pronto atendimento que só tem exame de sangue? Eu vejo isso, eu vejo as pessoas me contando que passou por 3, 4 postos de saúde, foi na UPA, daqui a pouco está lá em Boca da Mata, no hospital lá de Boca da Mata, no hospital municipal, né? Vai parar lá, depois de uma maratona, né? E aí, sobre as escolas, eu queria tocar num ponto também, César. Eu tenho andado, como você sabe, né, no meu canal, quem vê aí, vê o trabalho que a gente está fazendo nos bairros de Salvador, tenho visto escolas lindas. Pau da Lima, a prefeitura fez uma escola lá de encher os olhos, quem olha de fora tá bonitão o prédio, né? Ela acho que tá nessa competição com o governo do estado aí, eles produzem escolas, o embelezamento das escolas municipais, a área externa, exatamente. Agora, lá dentro da escola, aquela coisa, você vê bairros muito pobres às vezes, que você tem escola privada e os pais estão fazendo um esforço terrível de orçamento para botar na escola privada, porque na escola pública não tem segurança e porque não tem um bom ensino. Eles não querem seus filhos, não adianta a escola ser bonita se ela não tem segurança, se ela não tem um ensino adequado. Você tocou no ponto aí que eu acho fundamental, né? A gente pode pensar também na política de vouchers, não sei se você pensa nisso no futuro, de começar isso de alguma maneira, né? Nós temos aí, no exemplo federal, o ProUni, que foi o início de uma coisa boa, que deva ser continuada, né? De uma outra forma, não sei como, mas a gente pensar também em patrocinar essas possibilidades das pessoas mais pobres ter acesso à melhor escola, uma escola que realmente funcione, que tenha eficiência, que entregue uma função cognitiva, né? Ferramentas cognitivas que essas crianças vão precisar para quando elas crescerem, elas poderem poderem agregar valor à cidade e tornar a cidade mais rica. Né? Então, essa questão da escola. Não tenha dúvida, Aurélio. É isso que a gente tem conversado. Então, acaba que a cidade começa a fazer grandes templos, né? Grandes escolas. Olha, assim, de longe é lindo. Assim, rapaz, que coisa.
mas dentro não funciona. Não é só a prefeitura, não. O governo do estado também. O governo do estado fez o CRETE ali no Campo Grande, que seria algo para o autista, que também não funciona. Então, você olha de longe, está lá Ganja, né? Centro de Tratamento de Autistas, Espectro Autista, e não funciona. Aí minha neta vem, estuda em uma escola aqui na Pituba, uma escola simples, uma casa praticamente, que ela é com 2, 3 aninhos, né? E a gente paga um valor de R$ 500 para ela por mês. Então, ela, inclusive, já começou a falar até inglês, red, yellow, blue, green, né? Falando as cores, 1, 2, 3, 4, vai contando em inglês e tal. Uma escola que acaba que o valor que eu pago é inferior ao custo de um aluno na Escola Municipal de Salvador. É caríssimo. Então, quando você soma tudo do gasto da Secretaria de Educação com o número de estudantes dividido, uma conta muito simples, né? Quanto se gasta tudo na educação e nem aquele aluno, que é o principal, né? O beneficiário de toda essa ação, quanto se custa, acaba passando de R$ 750. Então, eu pago 500, pago menos que o custo por aluno da educação municipal. E aí está numa escola simples, numa casa, nada tão luxuoso, mas que tem uma qualidade de educação a ponto de minha netinha ter uma evolução, às vezes, muito superior de uma escola pública, infelizmente, hoje. Então, a gente tem que pensar também nessas soluções. Hoje, com a pandemia, muitas escolas infantis privadas vão fechar, não vão reabrir. São 6 meses parado, pelo caminhar que o prefeito está trazendo aí, o ano letivo já foi, pelo caminhar que a gente está vendo aí, já foi. Vai ficar 7, 8 meses, não tem como você recuperar isso daí. Essas escolas já começaram a fechar, porque não tem condição de manter professores, nem pagar os custos fixos. As escolas maiores de Salvador, as grandes escolas, que têm educação infantil até o pré-vestibular, essas escolas conseguem se manter, porque colocam um professor para dar aula para 200 crianças no online, né? Então, a educação infantil para eles está segurando lá, não tem problema nenhum. Próximo ano, o que vai acontecer, irmão? Pessoal classe média, média baixa, que colocava nessas escolas que eu acabei de te falar, com esses valores, não vai ter escola disponível em Salvador para isso. Da mesma forma, ele também vai ter dificuldade por questão de desemprego e pagamento. E isso vai ser um mergulho nas escolas públicas. Então, precisa ter essa atenção, inclusive, que vai ter um aumento considerável, né, na perspectiva que eu estou pensando, de alunos na escola pública. Isso precisa ser calculado, né? Além do turnover normal, anual, de entrada e saída, e vai ter essa demanda que não pense que não vai ser pequena no próximo ano. Não, Então, a gente já teve milhares e milhares de demissões na escola privada em Salvador, esse ano. Então, essas soluções como o voucher, PPPs também são interessantes, PPPs, vão ser extremamente necessárias para isso, porque você não vai conseguir construir escolas a ponto de você fazer concurso público, professor, que há muito tempo não se tem concurso público, e cada vez mais o poder público vai ter menos concurso público, porque é um ativo, um passivo muito grande para o poder público, né? Então, você vê que há uma redução. E não faz sentido, né, César? A gente sabe que é necessário o concurso público, a estabilidade no cargo, para os agentes de Estado, evidentemente. Ninguém vai discutir a necessidade de um policial de investigação, por exemplo, ter estabilidade, porque é uma questão, é assim no mundo inteiro. Um agente de Estado ele tem que ter independência, mas o prestador de serviço não, prestação de serviço não, é uma coisa que até porque varia a necessidade de prestar o serviço, o lugar de prestar o serviço, então não há por que você ter essa estrutura faz o concurso, fica lá 30, 40 anos no mesmo lugar, né? Então, a gente tem que ter mais flexibilidade nisso, né? A reforma administrativa proposta pelo governo federal vai nessa direção. Né? Uhum. Então, eu acho que os concursados que prestam serviço, como você bem falou, a gente tem que tratar bem, a gente tem que qualificar, porque é o futuro, né, de nossas crianças, nossos jovens, tem que dar uma maior atenção. Agora, os que estão entrando cada vez mais, se a gente puder melhorar essa qualidade sem ter um passivo para o poder público, eu acho que esse é o caminho que é mundialmente aceito. É como você falou, o concursado, ele vai muito, e a sua importância é extrema, com o agente do Estado mesmo, né? O policial, o juiz, o fiscal também, né? O fiscal é o cara que faz a parte de auditoria, né? O auditor fiscal. Então, todo esse pessoal que faz esse trabalho de segurança, fiscalização,
de justiça, esses são importantíssimos, os concursos públicos, para dar sempre a autonomia, liberdade de decisão, de atuação, né? Não cabe você fazer terceirizado isso, que é uma coisa muito, muito difícil, né? Não, e Mas se ele não tiver estabilidade, aí vai chegar num ponto. Vamos falar um pouco de César Leite, a gente não, já está com 35 minutos de programa não falou uma coisa muito importante para mim, que para mim é muito caro. Falar de como o César Leite encarou a política, qual foi a decisão de ir à política, né? Sendo médico já bem sucedido, empresário bem sucedido, a sua luta começou pela corrupção, né? Quer dizer, a sua base, inclusive, sua eleição para vereador, você tem marcado isso, né? Você quer muita transparência, você quer muito bom direcionamento no gasto público e sabe que a corrupção é um mal terrível, que ela acaba com a produtividade, ela acaba com a moral da nossa gente. Como é que tem sido essa sua trajetória desde o início nesse combate à corrupção? Como você bem falou, eu fui eleito vereador em 2017, a gente veio muito daquela fase, né, do impeachment, né, cobrando a saída do PT, aquela luta, 2013, 14, 15, 16, aquela briga toda a favor da Lava Jato, todo aquele momento que você também vivenciou, os brasileiros todos vivenciaram, um momento de mudança mesmo do nosso país, né, de punição aos culpados, então vários foram presos, não só políticos, também empresários foram presos, empresários grandes, né, como Marcelo Odebrecht, como o pessoal lá da UGT também, outros grandes empresários da JBS, não chegou a ser preso, está em outro local, mas muitos foram para as cadeias, né, do nosso todo o Brasil aqui. E nisso aí, a gente foi alçado à candidatura de vereador pelos próprios colegas, os grupos que faziam parte dessa luta da direita conservadora, antipetista, anti-esquerdista, né, anticomunista, antiprogressista, e conseguimos ser eleito vereador em 2017 com um pouco mais de 30 e poucos mil reais, mas com 7.447 votos, o 35º, eu acho, mais votado, dentre 1.100 candidatos a vereador. Então, isso foi um marco também, um marco eleitoral, um marco das eleições, mostrando que é possível a gente eleger vereador, que é uma eleição extremamente difícil. Eu aqui arrisco dizer que talvez seja mais difícil que deputado estadual ou federal, né? É extremamente difícil pela competitividade e a proximidade que você tem com o eleitor, né? Então, um eleitor conhece 8 candidatos a vereador. É uma coisa impressionante. A gente conseguiu isso daí. Durante o mandato, fizemos a defesa da direita conservadora, né, defendendo os nossos propósitos, nossas ideias, colocamos alguns projetos aprovados, outros não sancionados pelo prefeito Semineto, aí tem uma série de projetos, inclusive também na área de pessoas com deficiência, que eu tenho 2 filhos com deficiência, né, autista e síndrome de Wolff, então é uma área que também é muito cara para mim, e a gente tem uma atenção muito especial, e eu aprendi muito hoje com as pessoas surdas, as pessoas cegas, cadeirantes, paralisia cerebral, microcefalia, muito, muito. Então, temos bastante propostas, projetos e planos, caso nós consigamos chegar à Prefeitura de Salvador, né? Então, é uma linha também que eu gosto de trabalhar bastante. Então, a partir daí, eu comecei a aprender um pouquinho mais, né? Sobre o legislativo, sobre o poder público, essa relação republicana entre o executivo, o legislativo, o judiciário. Fiquei um pouco triste com o que vem acontecendo no Brasil em relação ao STF, a conduta do Congresso, né? O Bolsonaro eleito de forma democrática, ele tem dificuldade para governar, e ele já identificou que não dá para ser daquele jeito que ele imaginava, né? Somente com apoio popular, que hoje ele tem muito apoio popular, ele precisa ceder em alguns espaços dentro do Poder Executivo, sem fazer o toma lá da cá, sem fazer a corrupção, mas ele precisa ceder alguns espaços, como ele tem feito, e isso mantendo sempre a transparência, a governança corporativa, né? Se o cara lá fizer merda, ele vai e tira o cara, não tenho dúvida disso. Lógico. Né? Então, está sob vigilância e fiscalização do Poder Executivo, mas ele precisou ceder em alguns espaços, então isso é natural. Então, uma vez eu chegando à prefeitura, se assim Deus permitir, claro que eu vou ter que conversar com os partidos mais alinhados com o governo federal, os partidos mais alinhados do ponto de vista ideológico com o que a gente pensa, né? Para ter espaço, claro, dentro da prefeitura, dentro da gestão, que me ajude a poder governar.
Isso é muito importante, mantendo a fiscalização, mantendo a governança corporativa, mantendo tudo que nós acreditamos, né? No mínimo erro, vai sair, não tenha dúvida disso. Agora, ninguém governa, Aurélio, sozinho, a gente sabe disso. O único que Claro, governa sozinho é o até porque governo, né? Até porque não preciso dizer para isso para um vereador, mas eu digo sempre para todo mundo, eu digo, tem um programa de rádio também, eu sempre digo, o vereador, o deputado, o senador, ele é um representante do povo, ele também foi eleito, ele tem legitimidade para estar lá representando a população, então ele tem É, esse direito de dialogar com o chefe do executivo, né? exato. Tem essa O que é uma legitimidade. O que é uma falha do Neto agora, porque o Neto está tratando a pandemia como algo dele, decisão dele, decreto dele, só ele sabe, não houve mais ninguém, e diz que é conduta técnica. E ninguém sabe quem é o CPF do técnico. Ninguém está sabendo quem é que está. Não, faça isso. Quem é o cara? Ah, Fiocruz. Ah, sim, mas quem é o cara? O CPF do cara, o nome do cara, qual é o nome do cara? Não tem. Tá? Então, isso é uma falha, porque no momento você teria que ter um gabinete de crise, né, onde participasse a Câmara de Vereadores, onde participasse as entidades médicas, as áreas de saúde, para ser um consenso comum entre todos. Mas ele traz para ele isso daí, tudo tem ônus e tudo tem bônus. Então, uma série de besteiras que ele tem feito aí, que mostra que as pessoas estão indignadas e irritadas, né? Com medidas, às vezes, que ferem o bom senso, né? Se você vai abrir o shopping, tudo bem, vamos abrir o shopping, beleza. Eu sou a favor também de abrir o shopping. Mas por que limitar o horário? Se limitar o horário é você concentrar pessoas e não desconcentrar. Seria ideal que ele funcionasse 24 horas para as pessoas irem em horários mais espaçados, ter menos gente. Ou eu estou errado, você como médico também, estou errado em pensar que quanto Não, maior o horário, menos vai ter concentração de gente? claro. Além disso, o shopping, por exemplo, você tem que pensar na operação da pessoa que está lá, pagando funcionário, pagando luz, pagando água, pagando, né, a abertura que abriu, vai ter que pagar todos os valores para o dono do shopping center, os lojistas, no caso, e aí faz como fez no shopping em Salvador Norte, abrir de 12 às 16 horas. Pô, meu amigo, tá na cabeça de quem, pelo amor de Deus, você abrir um negócio de 12 às 16 horas. Você tem um custo, não é de 4 horas, não, você tem um custo do dia todo. Porque é funcionário que se desloca, é funcionário que chega, é funcionário que sai, é funcionário que vai para o almoço. É tudo isso, é um custo só. E você botar 4 horas, melhor deixar fechado. Nesse caso, é melhor deixar fechado. O pior, os Entendeu? shoppings do centro aqui, lá para Piedade, abrindo meio-dia, não faz sentido. O movimento maior do centro é pela manhã, então fica todo aquele movimento concentrado no entorno dos shoppings e ninguém pode nem passar pelos shoppings, né? Que eles também são pontos de passagem de um lugar para outro, então você acaba congestionando aquelas vias que são pequenas em torno, né? É uma Aham, série aí chega assim e fala com o pessoal de eventos, tá proibido eventos em Salvador. Aí tem a liberação agora para 100 pessoas, mas não libera os eventos. Tantos eventos pequenos, existem eventos pequenos, né, que a pessoa pode fazer, e já começa a ter um aquecimento do mercado, porque o pessoal pensa em evento só carnaval, ele só pensa em carnaval, né, mas não, tem diversos tipos de eventos em Salvador que acontecem, né, que poderiam ser liberados, que não são. Então, eu vejo Em que, em especial relação a na área essa cultural, né? Que tá todo mundo parado na área cultural, né? Isso é um problema sério. Pois é. Então Salvador, e outra coisa importante também que eu acho, a gente acabar com mais ou menos a cultura somente de editais. O edital é importante? Para alguns desenvolvimentos e tal, mas aqui fica muito dependente só do edital, a cultura só do edital. Eu acho que tem outras formas que a gente pode também ajudar a cultura, né? Parceria com iniciativa privada, né? Existem outras formas que a gente pode fazer para que tenha o estímulo da parte cultural. E hoje está totalmente parado, totalmente parado. Nós temos uma lei antiga, não sei como é que tá isso, até não acompanhei mais, é, que é equivalente ao que já existe na Rouanet, no federal, a famosa Rouanet, que não chama mais Rouanet, o Faz Cultura no Estado, que funciona muito bem, e teria o municipal para o ISS, né? Que a gente tem tanta arrecadação de ISS, como você mesmo disse, a arrecadação de ISS cresceu muito, comprimindo as margens de todo mundo, sufocando a economia privada, mas está aí o ISS. Então, que pelo menos servisse, né, para esses programas culturais em parceria com a iniciativa privada, né? Acho que isso é É, importante incentivar isso. tem várias taxas embutidas aí, inclusive na luz, tem taxas embutidas na luz que se paga, você nem sabe.
que vai para o Tesouro Municipal. Então, tem tantas coisas que você for olhar, né, que pode contribuir, que aí só passando realmente o pente fino, o microscópio ali, né, e de forma mais sensata em tentar fazer essa distribuição. O fato é que eu penso que o prefeito que assumir a prefeitura de Salvador, ele tem que ser um prefeito de pensamento liberal. Se ele for um pensamento de apenas arrecadatório, fiscalizador da sociedade, do pequeno, do micro, do ambulante, meu amigo, acabou, não tem condição. Vai ser o Estado rico, a prefeitura rica e a população pobre. É, Não tem condição. como tem acontecido. Vamos falar um pouco da conjuntura É. nacional. César, você e eu, nós temos uma identidade muito forte que a gente é conservador, é de direita, digamos assim, se podemos usar esse termo, né? Mas a gente sempre com muito equilíbrio, com muita ponderação, com muita discernimento, né? Eu acho que a gente tem essa coisa, ninguém pode nos acusar de radicalismo ou de seja lá o que for, né? De estronismo, nada disso. A gente vê uma divisão no Brasil, aí, na nossa, os liberais, os conservadores e tal, dos que estão com o presidente e dos que estão contra o presidente. Tem gente fazendo oposição ao presidente aí, mais do que a esquerda faz, né? Verdade. Isso Loucos. o chamado fogo amigo, assim, uma coisa disparada, uma coisa Loucos. de dizer, né? E a gente sabe, claro, o presidente tem falhas, o presidente tem defeitos, tem qualidades, né? Mas é um homem com um fenômeno de massas, uma representatividade popular muito forte, e faz um governo que aí você tem os ministérios como transportes, como Tarcísio, o Paulo Guedes na economia e tantos outros ministros aí que seguem essa linha do que a gente pensa, né, em termos liberais da economia, em termos de gestão pública, em termos de agora vemos a reforma administrativa aí se concretizando, tivemos a reforma da Previdência que foi um grande avanço. Enfim, como é que você está vendo essa conjuntura e como é que a gente pode chegar a avançar mais? Um ponto importante que você colocou, e aí eu falo um pouquinho só a parte filosófica, né, de ciência política, é que, infelizmente, nós temos alguns ditos de direita, que às vezes eu fico questionando, né, que coloca o presidente sobre júdice o tempo todo, né, sob escrutínio o tempo todo, né, como se todos nós fôssemos altamente a essência pura, 100%, né, ou do conservadorismo, né, ou da direita, tal. E não pega o peso da balança da política, né, da articulação política. E essas pessoas acabam que se acham os melhores do mundo, os únicos representantes da direita, a direita fiel, a direita que não muda, tal. Isso é muito ruim do ponto de vista político. Isso é Porque idealismo, né? Isso é idealismo, que idealismo é o contrário do que a e, direita e, deveria ser. A direita é essencialmente anti-idealista, ela não acredita em idealismos, né? assim, o conservadorismo é bem dito, né? A frase que é célebre, que é a arte do possível. O que é possível na política Exatamente. fazer. O As, que é possível na as política mudanças fazer. prudentes, né? Exato. O que é possível na política fazer, desde que a gente não perca nossos princípios e valores. Não adianta sentar na causalidade, né? Aconteceu isso, vou mudar. Aí você faz uma coisa totalmente progressista porque é necessário. Não, é negociado até que ponto você pode avançar ou não pode avançar. Agora, colocar o presidente toda hora na parede por causa disso é algo que chega a ser irresponsável, né? Hoje nós temos, ao meu ver, sinceramente, o melhor presidente da República na fase da República, né? O melhor presidente de todos os tempos. Aí eu fico brincando, só perde, eu queria fazer uma brincadeira aqui, só perde para Dom Pedro II, que foi um baita de um governante, né, na época do Império. Então, o presidente da República, para mim, é o melhor presidente que o Brasil já teve, sem dúvida nenhuma, um presidente de direita, um presidente que tem empatia com as pessoas mais pobres, né, um presidente que se coloca na posição dos mais necessitados, e ao mesmo tempo tem força, tem contundência no discurso, ele peita um sistema corrupto, um sistema as que corporações, né? As corporações, né? Então, isso é muito importante que o Bolsonaro tem feito. Apesar de pessoas falar, mas ele não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, tem dificuldade e tal. Ele reconhece as dificuldades dele. Todo momento, ele é honesto, ele fala assim, olha, eu tenho dificuldade para isso, talvez eu não tenha sido o melhor presidente tempo que vocês tenham escolhido, mas eu tenho a minha missão e vou entregar a minha missão,
Então, ele está sendo honesto, é importante a honestidade. A honestidade, para mim, é uma das características mais importantes de um homem. Ele está sendo homem quando ele coloca isso. Mesmo assim, eu considero ele um dos melhores, o melhor presidente que nós tivemos no Brasil. Então, as pessoas precisam ter esse entendimento, né? Não adianta botar o cara contra os leões agora, favorecendo o jogo da esquerda, o jogo do fisiologismo, o jogo do sistema. Então, essa aqui é uma forma que eu tenho que falar, que eu acho que foi uma das coisas que me fez sair de vários outros movimentos, né? Então, saí de outros movimentos quando eu vi que saiu, né? Saiu da linha que eu imaginava, e acabei largando esses movimentos todos que eu já fiz parte, né? Voltando à questão da conjuntura, temos excelentes gestores escolhidos pelo Bolsonaro, o Tarcísio, você falou, a Cristina na agricultura, né? Hoje o Pazuello, ele está dando um show porque tem uma equipe ao lado dele de médicos, de enfermeiras também, de gestão, que ele dá condição de trabalhar. Então, o Ministério da Saúde tem entregado muito resultado. A Mayra Pinheiro, que é secretária nacional de saúde, o Alessandro, que trabalha lá também, o Hélio. Tem muita gente boa trabalhando no Ministério da Saúde. A Damares, uma pessoa especialíssima, Com assim, certeza, maravilhosa. tem ela, avançado né? em muitos pontos. Peitando vários temas assim ruins, temas difíceis de você lidar, como abuso infantil, né, pedofilia, tudo isso de grande importância que tem para o nosso país, e que a esquerda fica tirando como sarro, de forma jocosa, contra a ministra, mostrando que eles não estão preocupados em defender nada de vulnerável, nada de criança, nada de mulher, apenas utilizá-los como mascote deles político, né? Market share, mascote político e acabou, né? Então, assim, ele tem um corpo de ministros de excelência que o Bolsonaro criou. Isso está transformando o Brasil, mesmo com toda a dificuldade que nós temos hoje com os acordos com o Congresso Nacional, né? Todas as dificuldades. Mas eu acho que ele está entrando num processo, Aurélio, de amadurecimento, sabe? Eu acho de amadurecimento tanto do governo federal quanto do legislativo. Eu acho que o legislativo começa a entender aos poucos a necessidade de pautas de interesse do Brasil. Por mais que a gente quisesse tudo que acontecesse de vez, essa é a nossa vontade, né? Que fosse tudo de uma vez só e resolvesse, não ia acontecer dessa forma. Mas eu acho que está tendo, sim, uma conversa madura, um entendimento. Como Otto von Bismarck falou uma vez, né? O Homem de Ferro, né? Ele falou o seguinte, não existe paz sem armas, como música sem instrumentos, né? Então, quando você vê essa negociação também, é grande parte armas que são utilizadas dos dois lados. Ninguém vai chegar numa harmonia do nada da paz de Gandhi, não vai, né? Então, existem armas dos dois lados que estão sendo travadas aí, brigas, o STF fazendo as merdas que estão fazendo, não é isso? Então, tudo isso aí, eu acho que está sendo utilizado agora para tentar evoluir, né, nas negociações. Eu acho que é dessa forma aí. Eu vejo assim que um detalhe sobre essa direita que critica muito o presidente e tal, que vê, inclusive vê fantasmas, né? Porque não existe nada, não existe nenhuma ameaça hoje. Você e eu somos democratas de longa data, né? Eu acho que a gente tem isso em comum. Não existe nenhuma ameaça às nossas instituições, não existe ameaça à democracia. Pelo contrário, o governo federal não tem nem feito nada contra a liberdade de expressão, não tem agido contra de maneira nenhuma, pelo contrário, né? A favor, né? Se o presidente vai vetar se esse negócio do Senado aí, dessa lei de mordaça aí passar, né? É como se essa direita tivesse uma alternativa eleitoral, uma alternativa de eleger um presidente. A gente sabe que não tinha, a gente acompanhou isso, né, César? Há quanto tempo a gente acompanhava que não tinha essa alternativa. E essa alternativa ela veio através de Bolsonaro. Bolsonaro tornou viável você fazer um governo racional, um governo que realmente pense o país para gerações, que pense a produtividade, que pense as questões que a gente tem que enfrentar, que o país não tem enfrentado nos últimos 30, 40 anos. É verdade, é verdade. O Bolsonaro, ele estabeleceu o que é ser de direita no Brasil, né? O que é ser conservador no Brasil. E o conservador, a gente não nasce conservador. Você pode até nascer numa família conservadora e vai aprendendo ao longo do tempo. Eu tenho aprendido isso. Então, eu não nasci conservador. Eu fui até comunista. Na juventude eu fui.
Não, eu não cheguei a tanto, não. O Bolsonaro me despertou isso, né? O Olavo também despertou isso. Eu comecei a estudar, comecei a ler e a entender que todos nós, na verdade, a grande maioria da população é conservadora, ela que não sabe, né? Quando você vai começar a ver quais são os pontos que nós defendemos. Então, eu acho que esse é um grande valor que o Bolsonaro também está trazendo de forma simbólica para a política no Brasil. Ao mesmo tempo, ele estabelece uma linha do que é direita e o que não é direita. A partir daí você começa a entender o que o pessoal falava. Ah, o democrata é de direita. Oh, é de direita por quê? Porque faz oposição ao PT? Não é bem assim, né? O PSDB também é de direita porque fazia oposição ao PT. A gente descobriu que não é isso, né? Então, o democrata hoje está numa linha de ciência, né, filosófica política de centro-esquerda, não tem dúvida, pelos comportamentos que o prefeito Assemineto vem tendo. Tem pessoas de direita dentro do DEM? Tem. No país todo tem. Que eles vão ter que se reavaliar o posicionamento dele. Se vai ficar ou se não vai ficar no DEM. Como eu me reposicionei, eu estava no PSDB, saí do PSDB. Eu falei, não, isso aqui não me representa. Saí do PSDB. Então, as pessoas de direita conservadora têm que resolver, vai ficar no DEM ou não vai ficar no DEM? Precisa se posicionar. Porque as ações que o prefeito vem tendo são ações progressistas, não tenha dúvida. As defesas que o ACM Neto faz na Prefeitura de Salvador são defesas progressistas. As alianças que ele vem fazendo com o Ciro Gomes, com o PDT, a fala recente que ele fez, que podia se aliar ao PT, o PC do Partido Comunista do Brasil, para defender a democracia. O Bolsonaro foi eleito democraticamente. O Bolsonaro não representa a democracia? Representa 57 milhões de pessoas que foram eleitas. Então, essa fala mostra claramente a região que ele está pisando. Então, se você insiste a ficar no DEM, você tem que saber que você está dentro do partido que é centro-esquerda, no mínimo. Não, eu tenho o maior respeito pelo DEM, pelo PSDB, tenho respeito por todo mundo, acho que tem diálogo, tem essa coisa toda. Mas o PSDB teve 4 candidatos contra o PT em 4 eleições consecutivas para presidente. Um deles a gente até poderia dizer que ele tem uma simpatia pela direita, que é o Alckmin, mas os outros não tinham simpatia nenhuma pela direita, o Aécio e o José Serra. E se especializou em perder a eleição para o PT, né? A especialidade do PSDB foi essa, né? Como perdeu de novo em 2018, né? Perdeu feio dessa vez. Então, não adianta você fazer uma oposição meia boca, uma oposição que sempre que se reclamou foi isso, né? Que fazia uma oposição que não era efetiva, né? A isso. E aí vieram esses movimentos que você participou, você se destacou nisso. César Leite entra para conhecimento, para ser conhecido em Salvador, ser conhecido das pessoas, justamente por fazer essa oposição mais contundente àqueles desmandos da era PT, né? Tanto da corrupção, quanto do desgoverno, quanto do progressismo, enfim, né? E vai se destacar e vai entrar nessa linha. E é essa linha que a gente tem que continuar tocando aí e apostar que vai dar certo, né, César? A gente tá apostando muito aí na sua candidatura e torcendo muito para que dê certo. Tá? Conte com o nosso apoio sempre. Eu agradeço, Aurélio, eu agradeço pelas palavras, né? Eu agradeço pelo reconhecimento, né? Que é muito importante para a gente, né? Bob Nelson é um dos grandes caras, assim, gurus de gestões de empresas, de pessoas, né? E ele fala muito bem, às vezes o reconhecimento é muito melhor, na verdade, do que até o próprio salário, né? Aquele cara que bate ali, pô, você fez um trabalho bacana, parabéns. Isso, às vezes, é muito mais valoroso do que até o próprio salário. E eu costumo dizer que esse é meu combustível. Então, cada vez que as pessoas entendem o que a gente vem fazendo, né? Entendem nossa missão, nossas propostas, e reconhecem isso, aí eu fico muito feliz, assim, dá vontade de nem dormir. Eu estou trabalhando aqui, rodando, trabalhando, não para. É uma eleição difícil, mas uma eleição viável, uma eleição que vamos utilizar basicamente as redes sociais, o tempo todo redes sociais, né? A gente, até o momento, não tem nenhuma coligação que faça com que tenhamos a oportunidade de uma rádio, de uma televisão, praticamente não vai ter essa oportunidade, vai ser rede social, e a gente vai ter que ter uma criatividade muito grande para chegar na maioria das pessoas, né? Principalmente onde uma cidade tem 1/4 abaixo da linha de pobreza e metade da população é muito mais pobre do que se imaginava, né? Então, é um desafio, mas o desafio eu estou acostumado já a conhecer, sabe disso, então minha vida sempre foi desafiar as dificuldades, Aurélio. Então, eu agradeço muito também, viu, pela oportunidade que você está me dando aqui nessa entrevista e esperamos que as pessoas entendam cada dia mais
a nossa missão. Mas são pobres que não querem, que não pensam como pobres, são pobres que querem melhorar de condição, melhorar de vida e merecem melhorar de vida. A gente tem uma população muito Perfeito. sofrida, a gente sabe como é a questão de moradia em Salvador, como é a questão de acesso até a uma rua, né? Tem muita gente que não mora numa rua, Uhum. mora numa escadaria. Isso é realmente triste. E tem que melhorar essa condição, e para isso a cidade tem que ficar mais rica, a cidade tem que enriquecer, a cidade tem que ter empreendedorismo, tem que ter mais economia, mais turismo, mais tudo. Né? Salvador merece, Salvador já foi. Eu sempre digo nos meus livros, você foi lá no lançamento do meu livro, e em Sim, 1650, Salvador era uma das cidades mais ricas do mundo, além de capital do Brasil, era uma das cidades mais ricas do mundo. E isso é pode verdade. ser recuperado, né? Tem que ser recuperado. A gente tem uma história linda para contar, e essa história também faz parte do patrimônio de Salvador. E Sem você dúvida. tem que fazer mais parte dessa história, porque você sabe, vai saber conduzir essa história. Obrigado, obrigado, Ari. É isso aí. Bom, então eu deixo você à vontade aí para falar sobre o que você quiser agora. Eu não vou fazer pergunta no final, deixar você falar à vontade para o pessoal que está acompanhando o canal aqui. E para os seus Não, apoiadores eu também, né? Que tem muitos, é, seus fãs. que fã, rapaz, tenho fã nada, rapaz. Eu tenho um bocado de gente seguidor aqui que, na verdade, são irmãos, são irmãs que estão juntos com a gente, né, querendo transformar não Salvador, como a política de uma forma geral. Eu tenho falado exatamente, muitos esperam, né? O que que o Estado vai te ajudar, aquela frase do Reagan, né? Mas o que é que a gente pode fazer para ajudar o nosso Estado, a nossa sociedade, as pessoas que estão ao lado da gente? Eu acho que esse processo de a gente promover a possibilidade de cada um crescer e essa pessoa crescendo, transformar uma onda, uma energia que melhore na sociedade de uma forma geral, eu acho que essa é a lição que eu estou querendo levar para as pessoas, né? Uma ajudando as outras, né? De forma fraterna, de forma honesta, de forma caridosa, amorosa e também sustentável. Então, a pessoa precisa ter condições para poder fazer isso daí e não esperar só que o Estado venha ajudar. Claro que tem momentos, como o auxílio emergencial que foi feito agora pelo Bolsonaro, dos R$ 600, foi importantíssimo, porque uma pandemia que praticamente parou a cidade de Salvador, como outras cidades, muito prejudicada, em tese, pela gestão dos prefeitos, e aqui no caso o ACM Neto e o governador Rui Costa, né, que houve um exagero na dose, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, porque o tratamento precoce reduziria muito o que tem acontecido hoje em Salvador, tanto a nível do que estão chamando de lockdown, que nunca resolveu nada esse lockdown, né? Quanto à parada do comércio também, que acabou o comércio de Salvador, né? Com a retração do PIB, que Salvador deve passar de 10 a 12, talvez nem passe tanto, sabe por quê? Porque é uma cidade que não tem tanta produção econômica, o PIB também não cai tanto, né? O PIB não vai cair tanto quando não tem uma produção econômica muito grande. Quando você tem uma área que tem uma produção econômica gigantesca e você dá uma parada dessa, você tem uma queda importante do PIB. Mas Salvador talvez não tenha tanta queda conta disso. Então, quando a gente pensa em Salvador, são essas pessoas que querem uma mudança real, uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento, uma evolução. É para isso que eu estou lá na ponta da lança, né? Estou lá na frente para poder quebrar gelo, quebrar muro, quebrar obstáculo, quebrar tudo que for possível. Peitando o governo do Estado, peitando o governo da Prefeitura de Salvador, tanto as oligarquias que estão tendo aqui, quanto o progressismo, o sindicalismo do PT do outro lado, sem nenhum tipo de estrutura forte, sem nenhum tipo de cacique, sem nenhum tipo de apoio, né, estrutural financeiro como esses partidos têm. Mas com muita coragem, muita vontade, muito valor, muito princípio, e como você falou, tentar deixar um pouco nosso tempo aqui para marcar história na política de Salvador, né? Junto com outros colegas, junto com outras pessoas que querem fazer isso. Ninguém nunca vai transformar sozinho nada. E eu me lembro de uma frase que eu vi em Porto Seguro, inclusive, né? Se Deus, mais ou menos isso, se Deus não nos deu a oportunidade da vida eterna, que façamos algo que seja eterno. Então, essa é a minha missão, eu quero fazer algo que seja eterno para Salvador,
que Salvador saia dessa lama que há anos, tanto do ponto de vista econômico quanto social, Aurélio. Gostaria de deixar aqui meu agradecimento a você pela essa oportunidade mesmo de ter me dado. Ah, ótimo, César. Eu que te agradeço. Imagina, é uma honra estar podendo conversar com você assim, dessa forma, né? A gente já conversou muitas vezes, né? Assim, Sim, pessoalmente e tal, né? Mas assim, dessa forma eu acho interessante também podemos desenvolver. Beleza. Muito obrigado e sucesso aí. Conte com o nosso apoio. Vamos continuar na luta e depois da eleição a gente faz outra conversa, não faz? com certeza, a hora que você quiser, durante a eleição, pós-eleição, depois da Tá eleição, ótimo, o tempo. maravilha. Um abraço, meu amigo, tudo de bom. Grande abraço.